Não é toda vez que eu abro um doc pra falar de um dos meus animes favoritos e eu não faço a mínima ideia do que eu vou escrever. Quando você é um criador de conteúdo, você aceita que alguns dos seus projetos vão ser como um final boss de um videogame, onde tudo que você sabe sobre escrita, edição e análise são testados até o limite. E por grande parte do ano, Len foi um projeto que eu tava guardado por um tempão porque eu não sabia como abordar esse anime. Afinal, estamos falando de Serial Experiments Lain, o anime cult dos animes cults. Eu tô sentindo que tô devendo essa análise desde que mencionei o anime de passagem no vídeo de Technolizer. Naquela dissertação pode ter parecido que eu odeio esse tipo de anime avant-garde voltado ao público mais cult e intelectual, mas é aí que eu jogo a carta reversa do Uno e revelo que eu amo esse tipo de anime. É como se eu, como um indivíduo homo sapiens, não fosse obrigado a gostar de todos os produtos criativos cujo consenso é de que é algo bom ou ruim, porque isso tira toda a graça de discutir sobre opiniões divergentes de seu senso crítico junto com a sua personalidade, não é mesmo? Que conceito incrível! Indo mais adentro, o motivo de eu achar Len o ápice da carreira de Ryutaro Nakamura é porque Len foi como capturar um relâmpago numa garrafa. Foi um anime tão bem executado em suas ideias e mensagens que qualquer assimilação ou inspiração direta em sua direção fica inferior ao original. Não há nada como Len, e seria uma perda de tempo tentar fazer algo igual. E hoje tentarei explicar por quê. Se eu pudesse colocar tudo que eu amo em animes em uma produção só, embrulhado de um presente num pacotinho, seria Serial Experiments Lain. É um anime que claramente não teve um custo de produção muito alto, mas que usou todas as cartas na manga possível para se destacar de seus contemporâneos, enquanto mantendo a narrativa misteriosa e engajante usando todo o tempo possível em seus 3 episódios. O que para muitos animes seria um pouco tempo para engajar o ouvinte em uma história grande com diversas reviravoltas. Len podia facilmente ser um anime de 24 ou 26 episódios com tanto de informação que a história te bombardeia, mas eu acho que deixar o conto mais devagar ia deixar a experiência mais arrastada. Em parte, o que torna Len especial é o quão pouco temos dela em formato de mídia. Uma temporada, 3 episódios, um mangá one shot, um jogo de PlayStation não canônico e é isso tudo que Len tem a oferecer. É fácil olhar para os primeiros episódios de Len, se confundir com a forma que o anime se apresenta e concluir que ele não quer falar sobre nada. Mas é essa natureza aberta da narrativa que faz com que toda vez que eu assista Len, eu note algo ou faça uma observação que muda completamente o modo que eu a interpreto. E por animes serem experiências audiovisuais, mesmo se você precisar assistir 2, 3, 4 vezes para pegar tudo que Len tem a oferecer, ainda há muito a se elogiar em sua direção. O traço tem um formato bem combinado com feições humanas e expressões realistas, mas com proporções cartunescas e movimentações robóticas. A Len em si fica na linha perfeita entre fofa e creepy, com esses olhos de sapo e com atitude inocente. Você também vai notar uma ausência de cenários e a falta de efeitos sonoros ou músicas para acompanhar a animação, a não ser a abertura. A abertura de Len é facilmente uma das melhores já feitas na história da indústria. O anime é calado e quer que você se sinta sozinho. É um truque de ambientação similar a filmes de terror e de mistério. O uso intencional de filtros CRT e estática de TV nos dá a sensação de que estamos vendo uma mídia perdida em VHS. Daquele tipo de creepypasta de séries ou episódios perdidos encontrados no meio do nada por acaso. E com os efeitos visuais e estilos trocando constantemente entre animação 2D, transições estáticas coloridas, sequências em 3D, gravações de tela e até do mundo real, eu tenho uma vontade enorme de assistir Len naquelas telonas quadradas das antigas. Eu só consigo pensar com inveja como foi pegar uma reprise de Len às 3 da manhã na TV sozinho antes de dormir e ficar completamente perturbado pelo influxo de informação fora de contexto. Considerando que um dos temas que Len aborda é o quão insípido e datado nossa tecnologia pode ser, foi algo que fez a série atingir sua mensagem com mais potência hoje do que na época. Pra falar a verdade, Len é tão condensado e tenta te confundir tantas vezes ao dispersar a narrativa com informações adicionais, porém que se chocam com o humor da cena atual, que eu geralmente esquecia completamente dos detalhes da história de Len depois de eu terminar de assistir. Como se só de se lembrar do anime fizesse com que ele se repetisse inteiro na minha cabeça em alta velocidade. Mas se pá, eu acho que isso só fazia minhas reassistidas do anime melhor. Parte de mim queria experimentar Len pela primeira vez de novo. Inclusive, eu recomendaria para quem nunca viu esse anime assistir às cegas ou de preferência com um amigo para discutirem juntos. É um anime que toda vez que mostra para uma pessoa diferente, ela levanta pontos e temas diferentes a ponto de chegar em uma conclusão paralela da que eu tenho, mas que também é válida. Aqui é um bom exemplo de como as interpretações mudam. Eu já mostrei esse anime para vários amigos e todos eles se fascinam logo de cara pela forma que o anime começa sempre com Present day.
present time. Eu já ouvi 3 interpretações sobre o significado dessa cena. Talvez o reflexo da Len aparecendo na estática implique que seja a Len assistindo seus próprios experimentos em série no presente, seja junto conosco, obliterando a quarta parede desde o começo, ou através de nossos próprios olhos, como se nós fôssemos a Len. A segunda é que esse anime se passa no tempo presente, no dia presente, significando que não importa o ano que esse anime seja visto, ele sempre vai ser atual. Ou o número 3, isso não significa nada e foi colocado só para confundir a gente. E a melhor parte é que nenhum de nós tem provas para argumentar a favor ou contra qualquer uma dessas teorias. Pode ser todas ao mesmo tempo e pode ser nenhuma dessas também. É um anime que não subestima sua inteligência, mas também um que pede que você mantenha um bloquinho de notas do lado para anotar tudo que pareça relevante nas cenas. Mas se Len é tão difícil de acompanhar, o que exatamente a série quer abordar? Bem, eu falei que a experiência era metade mistério e metade terror, certo? Mas não é o terror do tipo que fica tudo quieto por um momento só pra te dar um susto. É o terror psicológico, o tipo que te mantém acordado durante a noite. O tipo que acontece todos os dias e que não levamos a sério até ser nossa vez. O uso indevido da internet e as consequências da globalização fundir cada vez mais o mundo virtual com o real. E como a raça humana talvez não esteja tão pronta para esse passo quanto pensávamos. Você já pode notar desde os primeiros episódios de que há algo errado com a nossa protagonista Len. Ela constantemente está tendo alucinações durante as aulas, os pais dela são completamente apáticos com notícias graves, feito uma aluna que cometeu suicídio e está conversando com ela do além-vida. Ela sempre se encontra isolada e sem amigos. Em resumo, Len é uma adolescente como muitas outras, até ela descobrir a Wired, uma versão alterada do que hoje conhecemos como a internet. Daí você entende, ou pelo menos acha que sabe onde a história vai daí. Uma menina morreu na escola, porém ela tá viva e imortalizada na internet. E o anime então vai decidir focar em como é possível eternizar suas memórias e sua presença na nossa sociedade através do rastro de interações que deixamos em cada post, vídeo ou mensagem de texto com alguém, certo? Queria eu que fosse certo, ia ser bem mais simples assim. Tem um motivo na qual os episódios são chamados de camadas, assim como no conceito das camadas da Deep Web, porque quanto mais você se aprofunda, mais fácil será de se perder no caminho. Na segunda camada, nós vemos uma droga sendo comercializada numa festa. Essa droga tem uma descrição extensa, completamente legível em inglês, e passamos um considerável tempo focando na tal do Axela, o que faz você concluir que isso vai ser algo relevante na história. Talvez a droga seja uma forma de degradar sua mente física para arquivá-la na internet. Mas na verdade isso é apenas world building, algo que acontece na história que é relevante à narrativa, mas que acontece com um personagem de fundo que em qualquer outra série teria no máximo 2 segundos de tempo na frente das câmeras. O que podia ficar exaustivo em animes de várias temporadas ou até de 26 episódios, mas lembre-se que Len não está tentando ser um anime de 13 episódios da temporada. Ele só tem uma chance de chamar toda a sua atenção e pode apostar que ele vai usar todo esse tempo. O que você devia prestar atenção tem o mesmo tempo na tela do que aquelas informações que você lê na seção de trivia de uma Wikipedia. E o motivo disso não ficar frustrante é porque o anime quer lhe confundir com a abobrinha. Mas além dessa abobrinha soar interessante e detalhista o suficiente para enganar o ouvinte que isso é informação relevante, é que isso emula a confusão que a protagonista tem ao investigar o que está errado. Nossas ideias de realidade e senso de investigação não vão muito além do da Len, que apesar de ser esquisita e ver coisas que não são reais, tem senso comum o suficiente para saber que não é normal ser impersonada na internet. Ainda mais quando essa pessoa desconhecida está aparecendo fisicamente em lugares que Len não frequenta para criar uma imagem diferente da Len. E esse fato, que era para ser o ponto focal da progressão, e o drogado atrás da Axela, são elementos isolados que se encontram através do mesmo fenômeno, a onipresença e a onisciência da internet. Aonde ela estiver, alguém irá saber. É como se a nossa investigação e a dela acontecessem ao mesmo tempo, criando uma metanarrativa ao estarmos vendo várias perspectivas e informações diferentes com a própria Len, com nem você nem ela sabendo de como isso é possível. Aos poucos a perspectiva some de ser apenas da Len para além da Wired, para a Wired em si. E por mais que isso se torne uma bola de poluição visual incompreensível ao decorrer da história e ao degradar da saúde mental da Len, você não diria que esse é um descritivo bem verídico de como seria se fôssemos transformados na própria internet em si? Um composto de linhas de informação banal que não nos leva a lugar nenhum, mas que ficamos sabendo por associação? A internet foi feita para introvertidos. É comum perdermos o filtro e nos comportarmos de forma oposta de quem somos no cotidiano, a ponto de parecer uma pessoa completamente diferente, irreconhecível aos nossos entes mais queridos. No começo isso pode soar libertador, ainda mais para quem não se sente confortável na própria pele.
Mas precisamos lembrar que a internet é onde todos se encontram. O alter ego que você criou pode criar uma proporção e uma presença na internet que nunca chamaria atenção se fosse você agindo como você mesmo pessoalmente. Esse alter ego pode machucar os outros. Outros que provavelmente gostariam do você de verdade, ou que já gostam. Mas não adianta, depois que essa imagem foi formada, tentar desassociar esse monstro que agora está fora de seu controle na consciência coletiva. Porque esse monstro é você. Ele sempre foi você. Não há nenhuma mudança na aparência física da lenda Wired contra a lenda do mundo real, e por elas serem iguais, é impossível que saibamos qual delas está na cena. Qual delas é a lei inocente que é confusa com o mundo, mas bem intencionada com seus amigos, e qual é a lei sarcástica, cínica e apática aos eventos caóticos que são causados por sua existência. Similar a Dr. Jekyll e o monstro Hyde, somos convidados a notar que talvez as duas personalidades são polares extremos que se opõem um ao outro, mas que pertencem a mesma pessoa, que balança entre os dois como um pêndulo quando não tem controle sobre a própria personalidade. Lane ativamente faz esses extremos se trocarem em constante com o uso cada vez mais frequente da internet. Ela quer saber do que está havendo a princípio por mera curiosidade, mas é essa curiosidade que a leva a comprar seu primeiro computador e ir aprimorando com novas peças. Seu quarto vazio e solitário vai ficando cada vez mais ocupado com bugigangas relacionados a seu PC e eventualmente seu quarto, sua casa inteira, está repleta de nada além de máquinas, lotado de espaço constrito, mas não menos solitário do que antes. A internet vicia e mesmo querendo destruir o mal que está lhe causando ali, ela apenas o fomenta ainda mais, com seu computador ficando maior e mais forte, usando por períodos de tempo tão prolongados que se esquece de comer ou de beber. Eventualmente ela nem faz mais isso, porque o computador é tudo que ela precisa. Chega um ponto dela não saber mais onde o ser humano começa e a máquina termina. A ideia de um deus é algo que permeia a mente humana desde o começo das sociedades. Damos poder a coisas que não entendemos e consideramos fora do nosso controle. O tempo, um objeto, uma pessoa inteligente, um fenômeno natural. Claro que nunca conseguimos provar que há uma pessoa consciente diretamente agindo nas complexidades do universo e todos seus acontecimentos simultaneamente. Mas por sermos humanos de mente fraca e por termos medo do desconhecido, precisamos de uma forma de lidar com noções além da compreensão científica, o que pode ajudar o coletivo a se preocupar menos com o pavor existencial constante de estar vivo. Mas com o avanço do poder do homem e da tecnologia, precisamos cada vez menos de explicações astrais para o funcionamento da realidade. Porém, saber mais de tudo isso sem preparação emocional acaba nos dando mais pânico do que qualquer outra coisa. O que é amplificado quando tem centenas de milhares de pessoas usando a internet que compartilham desse pânico. Aqui damos poder aos nossos medos e os compartilhamos, mas continuamos sem oferecer respostas para eles. As pessoas que não cresceram com a internet acham que é simples desligar a cabeça para os acontecimentos dentro dali. Só desliga o monitor, são só pixels numa tela. Mas são esses pixels na tela que atualmente dominam o mundo, com ações, mensagens, comércios. Cada clique, cada tecla apertada, cada segundo passado em um site contribui a um mercado multibilionário onde qualquer um pode ver qualquer coisa em qualquer lugar. E quem tem acesso a tudo isso é quem é onisciente e onipotente como um deus seria. Em resumo, quem tem o poder na internet é o mais perto de Deus que um humano pode ficar na sociedade atual. Estamos na era da desinformação, já vimos isso acontecendo. Qualquer maluco com complexo de Deus pode abrir uma página para dizer que é realmente Deus ou criar um culto maluco e essa informação irá se dissipar como uma praga, muito mais do que se fosse apenas um Zé Ninguém falando com as paredes. Por mais que achamos que fazemos um bom trabalho ignorando a negatividade e repelindo o chorume que pode vir com ter uma presença na internet, o que fazemos quando vemos uma tragédia acontecer no mesmo ambiente virtual que estamos? Comentamos com apatia. Não é com a gente, então é só estatística para provar a nossa narrativa. Nos treinamos a não ligar até que seja a nossa vez. Comemos da carne podre como os abutres que somos. O que Lane realmente prova que é assustador é a eventualidade de que a tecnologia pode evoluir a ponto de que não precisaríamos de nosso corpo físico, e a presença na internet eventualmente pode ser tudo o que temos, e como essa existência seria absolutamente miserável. Quanto mais tempo Lane passa pesquisando sobre seu outro eu na internet, mais ela tem visões confusas causadas pelos Knights, uma organização secreta que tem como objetivo utilizar o potencial das atividades psíquicas das crianças para impulsioná-las e controlá-las em forma padronizada. E ao fundir essas habilidades sobrenaturais com a internet, o real e o virtual transformariam-se em um só.
Às vezes esquecemos que a internet e os computadores foram produtos criados para destruição em massa no começo da Guerra Fria, e que sua natureza destrutiva teve seu potencial realizado em algum universo paralelo. Pode parecer viajado e fora da realidade, mas lembre-se que a eletricidade que corre no seu computador ou celular é o mesmo que transmite informações nas sinapses elétricas do seu cérebro para fazer você pensar, ouvir ou para o seu coração bater. Podemos tentar racionalizar que nós, como seres orgânicos, somos diferentes de máquinas e que um monte de sucata movido a energia não seria capaz de agir como um ser humano, mas o homem e a máquina não teriam tanto em comum se não pudéssemos rebater a mesma pergunta para nós mesmos. A pessoa que está assistindo isso aqui tem mesmo um livre-arbítrio? Ou ela é apenas um conjunto de órgãos e sinais elétricos movidos a reações químicas programadas de acordo com os padrões universais da ciência e da genética? Lane sente na pele as consequências que a destruição da hierarquia social causaria se todos virassem meros códigos em alguns gigabytes, porque isso facilitaria a despersonalização, a dissociação e o sentimento de que se não tem ordem ou obrigação em nossa existência, essa existência deixa de fazer sentido. Então, apesar de ser ativamente tentada a se juntar para Wired, ela se mantém firme de que lutar contra seus impostores é a decisão certa, até descobrir sobre sua verdadeira identidade. Lane Wakura, na verdade, não existe. Toda sua família e sua criação, na verdade, eram para esconder o fato de que Lane era um fruto biológico da internet. Uma prova de que era possível criar uma vida que nunca existiu no mundo real, mas que ganhou forças com a união dos dois mundos. É por isso que ela não se identifica com além da Wired, mas quando além do mundo real tenta estrangular além da Wired, com ódio por ter espalhado o segredo de que sua amiga Alice estava dormindo com seu professor, tudo que ela faz é rir e responder: por mais que ela odeie a Wired, destruir seus criadores significaria destruir a ela mesma. Por mais que ela queira controlar a informação da Lane da Wired, ela é apenas um avatar, uma cópia da Lane com uma forma física, que logo se tornará inútil quando os dois mundos virarem um. Mas o universo começa lentamente a se deteriorar porque, apesar das memórias da Lane serem falsas, o sentimento que ela tem pela sua vivência na Terra foi real. Então essas duas interpretações dos fatos acabam agressivamente tentando existir ao mesmo tempo, quebrando o mundo e todas as suas lógicas durante a fusão. Para impedir que esse poder fosse mal usado, ela teria que usar primeiro, mesmo isso sendo contra sua vontade. Afinal, a informação na internet foi feita para ser espalhada. E se ela é espalhada, ela é eterna. Mas ser eterno e ser lembrado são coisas diferentes. Você sabe que todas as mensagens na internet têm o potencial de ficarem ali para sempre. Mas por tudo aqui durar para sempre, quem lhe garante que o que você postou ontem vai ser lembrado ou não? Um meme corriqueiro que passou na sua timeline tem a mesma permanência no seu cérebro do que o que você comeu de almoço na terça-feira passada. Você lembra, provavelmente. Você estava lá. Mas se é uma informação rotineira, você não precisa manter no cérebro a longo prazo. Participar de uma trend na internet pode parecer que você está se juntando a uma força maior, mas muitas vezes quando a única coisa que você precisa fazer para entrar em um assunto popular é só comentar algo que chame a atenção ou fingir que está preocupado ou reclamando de algo, seus comentários são substituíveis facilmente pela próxima pessoa que acha a mesma coisa que você. Quanto mais diferentes tentamos ser, mais parecemos iguais. Padronizados, arquivados como uma lista de programas numa pasta. Lane, apesar de ter a consciência de que unir a mente de todos não os fará mais livres, mas na verdade iria reduzir a humanidade inteira a ter uma inteligência média de uma colônia de abelhas, ainda é uma criança com emoções humanas. E essa é tanto a sua maldição quanto a sua salvação. Ela é a que se sente mais afetada com a solidão do mundo real. Mas são os poucos amigos que ela tem, são quem, no fim das contas, lembram do quão bom é ser humano. O mundo virtual não é um substituto perfeito para o que conhecemos aqui. O que sentimos, as pessoas que vemos e que podemos abraçar. Não importa o quão artificial seja a réplica do mundo real, sem o fator físico, sempre sentiremos algo faltando. Escuta, pai. Sabe de uma coisa? O quê? Eu sinto que todos, Você os ama? Não é assim, Lane? Ressentida com a dor que causou a todos, Lane no fim do dia decide que se o mundo virtual que a trouxe à vida causa tanta dor, seria melhor ela nem ter nascido para começo de conversa. Então ela decide recriar o mundo. Ninguém lembra que ela existe, mas talvez o mundo não esteja pronto para criar um Deus todo-poderoso que veja objetivamente a melhor forma de governar a humanidade. A sorte é que, por Lane experimentar emoções, ela tem a imperfeição humana que é capaz de reverter qualquer protocolo absolutista que uma máquina veria.
E apesar dela se apagar assim, ela ainda é capaz de assistir e passivamente torcer por quem ela ama, a humanidade. Talvez essa seja a melhor das opções se um Deus existir, ou quando um humano chegar nesse estado. Precisamos manter uma mente humana sob o controle acendido, uma que observe, ame e intervenha apenas quando necessário. Caso contrário, estamos fadados a uma catástrofe que poderá causar o fim de nossa espécie. Serial Experiments Lain assim termina, com um final de tom sombrio para Lain, agridoce para a humanidade e com pensamentos provocantes sobre o nosso possível futuro. Eu tenho que puxar o freio aqui no meu roteiro, porque senão eu vou continuar falando disso aqui pra sempre. E é porque eu nem falei do mangá ou do jogo. Talvez num futuro distante, agora eu tô cansado. Mas você pode ver como esse anime estimula nossa cabeça para esses tipos de questões sociológicas e existenciais. Eu mesmo sinto que nem falei metade delas. E eu não sei se eu preciso te lembrar, mas esse anime foi feito em 1998. Antes do Facebook, dos smartphones e até mesmo do Google. Na época em que a internet era acessível apenas para ricos e grandes empresas e já tinha alguém com esse receio de que a internet podia se tornar. Eu achava que eu era o velho da internet por achar esquisito gente nascendo em 2007, praticamente crescendo com o WhatsApp na mão sem saber como era a vida com a internet de discagem, mas os saudosistas de verdade são da época do Ryutaro Nakamura, que ao pensar em computador, pensava nisso aqui. Um Commodore ou uma Amiga que hoje está tão obsoleto que pode ser rodado numa máquina virtual em qualquer PC 20 anos mais velho que ele. Talvez, ao ver que cada vez mais pessoas estão discutindo e se identificando com as ideias apresentadas em Lain, Nakamura deve sentir que sua missão foi cumprida. Ou talvez não, afinal a discussão que temos sobre Lain é, acima de tudo, espalhada pela internet. E é irônico porque mesmo ao compartilharmos nossos pontos de vista de forma benéfica para ver o que mais esse anime pode falar sobre cada um de nós, a mensagem final do anime se resume a não dê tanto poder para o mundo virtual. Desliga essa tela, vai lá na janela e pega um pouco de ar. Ao querer entender mais, ficamos mais dependentes da pesquisa online. Quanto mais falarmos de Lain, mais pessoas vão descobrir. E quanto mais pessoas nascem e se perdem no mundo virtual, mais fácil é deles se identificarem com a Lain. A internet não pode ser como um todo um lugar ruim, mas é só uma questão de tempo até vermos algo similar ao Wired acontecer em nosso círculo. E é por isso que é tão bom falar de Lain e por ser o favorito de muitos por aí. Porque Lain é atual, Lain é introspectiva, Lain é Obrigado por assistir, galera. Não se esqueça de dar like, se inscrever, checar minhas outras redes sociais, caso queira interagir comigo ou ver o que eu tô fazendo. E mais importante, comente o que achou do vídeo ou do anime se você já viu. Leia uma obra tão aberta na abordagem que eu sempre me divirto quando eu leio o que os outros têm pra dizer sobre ela. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais. E pare de me olhar com estes velhos olhos grandes!